Nesse segundo vídeo sobre restauração ecológica, eu vou falar um pouco mais sobre restauração ecológica aqui no Cerrado e considerações que a gente tem que ter, primeiro, para pensar a restauração, planejar a restauração e as técnicas possíveis de serem usadas e que estão em uso aqui na região central do Brasil. Considerando esses aspectos que eu falei mais gerais sobre restauração, é importante a gente pensar se restaurar é igual a reflorestar. E não é, né? Se o nosso ambiente de referência era uma floresta, aí sim, restaurar vai ser reflorestar, voltar aquele ambiente a ser floresta. Mas se esse nosso ambiente de referência, se o ambiente antes de ser degradado não era uma floresta, como é que se faz? Né? Então a gente precisa pensar quais são as características do ambiente de referência. No cerrado, no bioma cerrado, a gente tem floresta, tem campo e tem savana. Então será que a gente precisa reflorestar todas as áreas do cerrado que foram degradadas? Será que basta plantar mudas de árvore para fazer a restauração de áreas de cerrado? São coisas importantes para a gente pensar em termos de restauração do cerrado. Para a gente pensar nisso, vamos lembrar aqui que o bioma cerrado é separado, é classificado em diversos tipos de vegetação. Então, o bioma cerrado, na verdade, é um mosaico de vegetações que incluem as formações florestais, as savânicas e as campestres, como eu já apresentei em outro vídeo sobre as fitofisionomias do cerrado. Existem essas barreiras, né, a transição entre esses tipos de vegetação do cerrado. Então, campos ocorrem onde as condições de solo vão permitir que ocorram campos, savanas onde as condições de solo vão permitir isso, e as florestas, tanto o cerradão quanto todos os outros tipos de floresta no cerrado, também dependem da estrutura e das características do solo. Os usos atuais do cerrado, mais de 30% são pastagens, e boa parte dessas áreas são pastagens que estão em uso, mas existem também as pastagens abandonadas. Algumas áreas dentro de unidade de conservação também parecem com pastagens abandonadas, ou porque foram pastagens, ou porque eram áreas de agricultura antes de se tornarem unidade de conservação e foram invadidas pelas gramíneas exóticas, que são usadas em pastagens. Então, boa parte das áreas de cerrado que precisam ser restauradas estão dominadas por essas gramíneas exóticas invasoras. Não só porque foram convertidas em pastagens originalmente, mas também porque foram transformadas devido à invasão biológica. Então, essa é uma característica muito comum das nossas áreas degradadas no cerrado e que precisam de restauração. Segundo o Código Florestal Brasileiro, a gente tem muitas áreas no cerrado que estão em passivo ambiental, ou seja, em que já foram convertidas mais áreas do que poderiam, segundo a legislação. E boa parte dessas áreas que foram convertidas e precisam ser restauradas eram originalmente de campos e savanas no cerrado, que são as fisionomias que mais ocorriam no cerrado naturalmente. Então, os campos e savanas no cerrado têm uma altíssima biodiversidade, agregam cerca de 5.000 espécies de ervas e arbustos e mais de 700 espécies de árvore. São áreas muito importantes para a infiltração de água, são basicamente a caixa d'água do cerrado, que já é considerada a caixa d'água do Brasil. É onde a água infiltra, são esses solos profundos, bem drenados, onde a água infiltra para poder chegar nas camadas mais profundas do solo, no lençol freático, que vai abastecer os nossos córregos e rios. Nesses ambientes, o papel das raízes finas, o papel das raízes de plantas não lenhosas, as herbáceas, as gramíneas e os arbustos, é importantíssimo, porque são justamente essas raízes finas que facilitam a entrada de água, a infiltração de água no solo. É muito importante que a gente, ao pensar na restauração dessas áreas, pense em todas as formas de vida que originalmente compunham as áreas de campos e savanas, pensando especificamente nas plantas de raízes finas que ajudam a infiltração da água no solo. Nesse trabalho aqui a gente mostra, os autores mostram justamente a profundidade que as raízes chegavam, as raízes finas chegam, tanto em áreas de campo quanto em áreas de cerrado. E lembrando aqui nesse diagrama ao lado esquerdo, que árvores, na verdade, em geral, têm menos raízes finas do que as plantas não lenhosas. Esse mesmo trabalho do professor Rafael Oliveira mostra como as árvores absorvem água
lugares mais profundos do solo e conseguem também trazer água para a superfície, permitindo que essas plantas de raízes finas e mais superficiais também sobrevivam. A gente chama isso de ascenso hidráulico. Se a gente pensar na importância das diferentes fitofisionomias do cerrado para a produção de água, ou seja, para a infiltração de água no solo, às vezes parece que a vegetação que está longe dos rios e córregos não tem importância para a recarga de aquíferos e para a produção de águas nos nossos cursos d'água. Mas não é verdade. Então, aqui nesse diagrama a gente vê que ao desmatar áreas, converter áreas de vegetação, mesmo distantes do curso d'água, a gente pode prejudicar a quantidade de água disponível. Isso em um diagrama parece possível, mas difícil de acreditar, mas aqui nessas fotos, no norte de Minas Gerais, é exatamente o que a gente enxerga. Então, na foto à esquerda, a gente vê que as matas de galeria estão relativamente conservadas nessa paisagem, mas as áreas mais altas do relevo, justamente onde estavam os campos e savanas, foram bastante degradados, inclusive com muito solo exposto, causando muita erosão para dentro dos cursos d'água. E aí na foto à direita a gente vê um curso d'água seco. Então, mesmo havendo matas de galeria, que são essas vegetações mais próximas dos cursos d'água, a gente pode sim ter perda de volume de água nos cursos d'água por conta de conversões e mau uso da terra nas áreas de campos e savanas, que são as mais altas no relevo. Então, quando eu perguntei se bastava plantar árvores para restaurar o cerrado, áreas de campos e savanas no cerrado, é porque, na verdade, isso é muito comum, né? A técnica mais comum de restauração ainda empregada no Brasil Central é a de plantio de mudas, de árvores. E isso, na verdade, se a gente pensar na teoria ecológica, não faz nenhum sentido, porque o cerrado não é formado só por árvores e, portanto, não tem nada a ver com restauração, ou seja, retornar a um ambiente de referência, você apenas plantar mudas de árvores e desconsiderar outras formas de vida, como as herbáceas, as gramíneas e os arbustos. E também, na maior parte das vezes, essas mudas plantadas em espaçamento regular, com alta densidade, às vezes mudas plantadas a cada 2 ou 3 metros, é uma densidade de árvores muito maior do que seria encontrado na maior parte dos ambientes de campos e savanas aqui do Brasil Central. Então você está, na verdade, aflorestando, colocando floresta onde não deveria, onde não tinha. E também o problema da produção de mudas é que são feitas mudas de muito poucas espécies. É muito comum que essas espécies sejam espécies de floresta, porque são as mudas que crescem mais rápido, e nenhum viverista quer vender muda de 2 ou 3 centímetros, que muitas vezes as árvores do cerrado, você produz uma muda em 6 meses e ela tem 2, 3 centímetros de altura para cima, enquanto que uma planta de mata, às vezes ela nasce e alguns meses depois ela já está com 20, 30 centímetros. Então a venda da muda parece muito mais vistosa quando você está vendendo uma muda maior. Mas você está colocando espécies de mata em lugares que não deveria e está botando um monte de árvore em lugar que não tinha tanta árvore assim, ignorando as outras formas de vida. Então, não basta plantar muda de árvore especialmente, para restaurar boa parte dos campos e savanas que eram a origem principal das vegetações do cerrado. Outra coisa importante do plantio de mudas é que você precisa, para que o seu plantio dê certo, que todos os seus indivíduos, ou boa parte dos seus indivíduos, sobrevivam. Então você precisa ter um alto investimento por indivíduo. E a sobrevivência de cada indivíduo é muito importante para o sucesso daquele plantio. E existe sucesso nesse tipo de plantio? Olha, eventualmente sim, mas muito comumente não. Então, isso aqui é um plantio de 10 anos de mudas numa área do Distrito Federal. Você vê que existem algumas mudas aí na paisagem, a maior parte delas com braquiária em volta, ou seja, foi feito um plantio de mudas de árvores num lugar onde o solo não tem nenhuma propensão a ter nenhum crescimento de plantas, onde fizeram as covas ou os berços das mudas, colocaram provavelmente algum tipo de adubação, e junto com essa adubação vieram as gramíneas exóticas invasoras. Então essa área não está restaurada, essa área não tem nenhuma função socioambiental e foi investido um grande valor para plantar muitas mudas por hectare num lugar como esse.
Mesmo quando dá certo, esse aqui é um lugar onde as mudas tinham sido plantadas há 7 anos e meio, também aqui no DF, e basicamente são duas espécies, ingá e angico, que viraram, na melhor das hipóteses, um bosque, né? Cheio de braquiária embaixo, então cheio de gramínea exótica embaixo, que estão mortas aqui por causa do uso de herbicida, que acaba sendo feito anualmente. Então, essa área não se parece com o ecossistema original, não tem capacidade de autorregeneração, e não vai ter nenhum tipo de sucessão ecológica ocorrendo. Na melhor das hipóteses, isso aqui vai virar um bosque por onde você pode passear na sombra das árvores. Lembrando que a boa parte dessas árvores, como é o caso dessas duas aqui, não são características de áreas de campos e savanas no Cerrado, muitas vezes são espécies de matas. Então, se a gente não quer bosques e o que a gente quer são ecossistemas, considerar os diferentes tipos de forma de vida, a gente tem que pensar melhor que tipos de atitudes e atividades de restauração precisam ocorrer para a gente, de fato, restaurar ecossistemas que não são feitos só de árvores em espaçamento regular. Parece muito revolucionário falar sobre isso no Cerrado, então falar, nossa, não precisa plantar muda de árvore, não pode plantar só muda de árvore. Mas isso tem sido feito no mundo inteiro. Então, em ecossistemas de referência campestres e savânicos, a restauração considera espécies de diversas formas de vida. Então, essa foto aqui é uma área de um campo que foi restaurado. Então, isso aqui é considerado restaurado porque se parece com um ecossistema de referência, certo? Então, a gente precisa saber qual é o ecossistema de referência para saber se um lugar vai ser restaurado ou não, né? Se ele teve sucesso de restauração, quais as técnicas de restauração devem ser empregadas. Então, pensando na restauração do cerrado como ecossistema de referência áreas de campos e savanas, a gente vê aí quantas espécies de árvore, de ervas e arbustos a gente tem normalmente por hectare. Dificilmente uma restauração vai conseguir estabelecer 80 espécies de árvore por hectare, mas a gente precisa saber qual é o ecossistema de referência, certo? Então, considerando que plantio de mudas não de árvores não parece ser a melhor alternativa para se restaurar áreas de cerrado, eu trago aqui alguns exemplos nesse e nos próximos vídeos de técnicas alternativas para a restauração do cerrado. Então, eu vou começar a falar da semeadura direta e depois falo de outras técnicas como o uso de lodo de esgoto, de bota fora e também de estacas e cerca-vivas.